Será que homem consegue zerar a abertura? Sim, já parou para pensar nisso, né? Quantos homens você conhece que tem a abertura zerada? Sim, já parou para pensar nisso? A gente cria essa crença porque a gente não vê muitos homens, né, com a abertura zerada. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em abertura zerada e eu ensino pessoas comuns a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. É isso que eu faço aqui, tá? Inclusive homens, sim. Inclusive homens. Aliás, tem aparecido muitos homens na minha vida, né, Tia Jo? Quanto mais homens aparecem na minha vida, mais cabelo em pé eu fico, sabia? Fico porque, olha, vocês conseguem zerar? Consegue, mas tem algumas particularidades, sim? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou olhar para baixo várias vezes, tá? Porque aqui tem algumas anotações para não esquecer de falar para vocês. Vamos lá. Homem demora mais para zerar a abertura? E a resposta é nem sempre. E eu já vou começar mostrando fotos para vocês. Porque não adianta nada eu ficar falando que nem um papagaio aqui, né, Tio? Se vocês não verem o que eu vejo. Vamos lá? Vem cá, galera do Instagram. Meninas, fiquem aí que vocês vão se dar bem hoje. Ó, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse aqui é o Cadu. Sim, o Cadu chegou para mim, ó. Ele tinha até uma boa flexibilidade, mas ele estava travado aí, não conseguia descer mais que isso. Show, esse é o Cadu. E aí, depois de 7 semanas aplicando tudo que eu ensinei para ele, esse era o novo Cadu. Abertura zerada, ó. Encostou, perna lá no chão. Sim, ó, zeradinho, em 7 semanas. Então, sim, homem também zera a abertura e nem demora tanto assim, alguns, tá? O Cadu não demorou e o Cadu, nossa, ele estava perto do chão. Será que é por isso que ele conseguiu zerar, né, em 7 semanas? Aí a gente tem um outro rapaz aqui, que é o Wellington. O Wellington tem... O Cadu eu não lembro a idade, mas o Wellington, ele tinha nessa foto aí 36 ou 37 anos, acho que era 36. E ele tem um histórico de lesão, Wellington. E ele estava com a abertura dele assim também travada e também conseguiu zerá-la. Encostou posterior de perna no chão em 8 semanas, fazendo 5 minutos de alongamento por dia. Nossa, mas Mari, ele também já estava mais perto do chão, né? Talvez. Esse aqui era o Eric. O Eric, 28 aninhos, musculatura super rígida, olha o tamanho da coxa do rapaz. Sim, e ele também zerou a abertura dele ali em 8 semanas. Zerou um pouquinho antes, mas essa é a foto que eu tenho dele de 8 semanas. Sim? Por que eu tô mostrando essas fotos para vocês? E ó, o Eric estava bem longe do chão, né? Bem longe do chão. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque a nossa mente, ela acredita, a nossa mente mente. Vocês sabiam disso? Uma vez eu escutei isso, eu nunca mais esqueci. A nossa mente mente. Por quê? Porque ela acredita naquilo que a gente vê. Sim, se eu vejo várias pessoas da minha idade conseguindo zerar a abertura, eu começo a acreditar que eu também posso. Se eu vejo homens zerando a abertura, eu começo a acreditar que eu também posso. Primeira coisa para você conseguir zerar a sua abertura, independente se você é homem, mulher, independente se você tem 20 anos ou se você tem 5.5, né? Alguém colocou aqui para mim nos comentários, eu tenho 5.5. A primeira coisa que você precisa é acreditar que você pode. Essa é a primeira coisa. Sim, e eu sei que você pode. Eu estava comentando com a tia Ju agora que antes de começar a live, que a gente tem uma aluna de 72 anos. 72, amores. 72 que está quase zerando. Ela está a poucos centímetros do chão. Sim, tô aqui na torcida para ela conseguir zerar, para eu poder trazer as fotos dela aqui para vocês verem 72 anos. Então, eu gosto de mostrar essas imagens, essas fotos e postar nas minhas redes sociais mesmo, para você também acreditar que você pode, porque senão você não vai assistir essa live aqui, essa aula até o final, você não vai participar do desafio, você não vai assistir as aulas do desafio, você não vai fazer o que eu proponho para você no desafio. E aí você vai continuar fazendo parte do grupo dos travados, ok? Não, a partir do momento que você vai dando pequenos passos, aí você começa a fazer parte do grupo Bora Zerar, ok? Mas vamos lá, homens têm algumas particularidades, algumas dificuldades? Tem sim, tá? Geneticamente, o nosso corpo, mulher e homem, apesar de ser muito parecido, geneticamente a gente é diferente. O homem, ele tem uma tendência maior a ter facilidade para ganhar massa muscular. O que eu quero dizer?
A gente vai lá na academia, pega o pezinho lá, o meu músculo aumenta de volume, né? Eu fico lá com o músculo forte, sim. O homem tem mais facilidade para ganhar volume muscular, para ganhar força. As fibras musculares, elas ficam mais grossas, elas crescem em volume. A gente, mulher, a gente tem mais dificuldade. Então, a gente começa a ter bastante dificuldade quando a gente passa ali dos 30, 40 anos, vai aumentando ainda mais a dificuldade para a gente ganhar força muscular. Por isso que é tão importante mulher fazer treino de força, né? Porque conforme vai passando dos 30, 40, é só ladeira abaixo. Mas, enfim, existe essa diferença. E também existe a diferença na flexibilidade. A mulher tem geneticamente as fibras musculares mais flexíveis. O que eu quero dizer? O nosso músculo, ele não é um tecido rígido, né? Não é que nem essa blusa aqui, ó. Essa blusa, se eu puxo, ó, ela não estica. Sim, isso é um tecido rígido. Já a minha blusa de baixo, ó, é uma lãzinha. Quando eu puxo, ó, ela estica. O nosso músculo, ele é assim, ele é flexível, ele tem uma propriedade chamada propriedade viscoelástica. O que acontece? A mulher tem, o músculo dela tem mais propriedades viscoelásticas do que o homem. Isso torna o homem um pouco mais rígido. Então, essa história de que o homem é mais duro, né? Tem uma musculatura mais rígida, mais dura, isso é verdade, isso é comprovado cientificamente, tá? Agora, isso não significa que um homem não ganha flexibilidade, tanto que eu mostrei aqui para vocês, sim? O que acontece? A mulher, um pouco de alongamento que ela fizer, ela já vai estimular as fibras musculares dela e já vai aumentar a flexibilidade. Não tão rápido e tão lindo quanto eu tô falando, tá? Mas os homens, eles vão precisar de mais tempo. Normalmente, o homem precisa de mais tempo e alguns cuidados extras para conseguir ter um ganho de flexibilidade significativo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Bom, além da musculatura rígida, homem ganha músculo mais fácil, né? Ganha volume muscular. Quanto maior, quanto mais volumoso é o nosso músculo, mais fibras musculares eu preciso alongar para zerar uma abertura. Não é que eu aumento a quantidade de músculos, a gente vai trabalhar os mesmos músculos. Só que o meu músculo, ele tem menos fibras do que um homem mais musculoso. Então, acaba que o exercício de alongamento para o homem, muitas vezes, pode ser um pouco mais dolorido do que para a mulher. Isso não é uma regra, tá? Mas muitas vezes isso pode acontecer dependendo do volume muscular que o homem tem. E aí, a gente entra num outro quesito. Para a gente conseguir fazer uma abertura, a gente precisa fazer um certo encaixe. Sim, os nossos ossos precisam se encaixar. A principal articulação que está diretamente envolvida com a nossa abertura é a articulação do quadril. Muito bem, articulação do quadril, ok? E o homem tem a articulação do quadril, tem uma tendência a ter a articulação do quadril mais rígida. Por quê? Primeiro ponto, a mulher tem uma tendência a ter a articulação do quadril mais solta, porque ela, né, Papai do Céu nos fez com a possibilidade da gente dar à luz. Então, esse quadril, ele tem que abrir para a gente, né, para o bebê sair, ok? O homem não. Então, a estrutura do quadril do homem, ela acaba sendo mais firme do que a mulher. Ponto. Mas não é só isso. Quando você tinha lá seus 12, 13 anos, volta no tempo agora. E aí, estava naquela época, dependendo da idade que você tem, estava na época do El Chan, não é? Não era isso, tia Gil? Nessa época era, não era? Era o El Chan, sim, ou um pouquinho mais, tá bom? Né? Às vezes 16, 17 anos, enfim. E aí, as músicas do El Chan era tudo de rebolar, não era boquinha na garrafa? E as meninas dançavam. Quando os meninos iam dançar, o que os pais falavam? Homem não rebola. E a gente criou uma cultura de que homem não rebola. E aí você passou a não usar mais o seu quadril com possibilidade de movimentos numa dança ou em qualquer outra atividade, porque criou-se essa cultura e a gente parou de rebolar. A mulher, por sua vez, conforme foi crescendo, parou de dançar El Chan, não é? Vocês dançam El Chan hoje? Dança funk, né?
E aí a gente vai chumbando esse quadril. Quanto menos eu movo uma articulação, mais chumbada essa articulação vai ficando. Então, a própria cultura que envolve o que o homem pode fazer ou não com o quadril dele, acaba fazendo o seu quadril ficar mais rígido, sim? Isso não significa que você não pode zerar a abertura, isso não significa que você não vai ganhar mobilidade de quadril. Vai sim, mas você precisa fazer algumas coisas para isso, tá? Vamos lá. Por que é que a gente precisa ganhar essa mobilidade? Por que que a gente precisa do quadril solto para fazer uma abertura? Vamos entender esse processo? Gente, desculpa se às vezes eu pareço repetitiva, principalmente nesse assunto aqui com o meu esqueleto, mas esse é um dos principais fatores que faz a gente não zerar uma abertura, tá? É a gente não entender esse encaixe. A gente tem aqui o nosso corpo, sim, nosso quadril está aqui. A minha perna, ela encaixa aqui dentro do meu quadril, ó, o osso do fêmur, tem a cabeça do fêmur que encaixa na fossa do acetábulo, ok? Nessa cavinha que tem aqui, ó. E aí, o que acontece? Para eu fazer um espacate ou uma abertura frontal, uma perna vem para frente e outra perna vai lá para trás, certo? O espacate ele acontece assim. Então, além de eu ganhar a flexibilidade dos músculos que estão atrás da minha perna para que minha perna possa subir, eu preciso que essa articulação femoroacetabular aqui, ó, essa junçãozinha, ela ceda para que minha perna suba, ok? Papai do Céu fez o nosso encaixe da perna de maneira que eu consigo trazer minha perna até lá em cima, quando ela está na frente. Sim? Agora, a perna que vai para trás, vou mostrar com a mesma, só para ficar mais perto da câmera. A perna que vai para trás numa abertura frontal, num espacate, ela precisa subir também. Só que Papai do Céu fez de uma maneira que conforme a gente sobe, deixa eu só encaixar direito, conforme a gente sobe, ó, o osso trava. O osso do fêmur bate ali dentro do osso do quadril e trava. E aí a gente não consegue subir essa perna. Por isso é importante a gente aprender o encaixe dessa abertura. Um espacate, para eu fazer sem precisar mexer com o meu tronco, com o meu quadril, a nível de região sacral, eu preciso fazer a rotação da perna. Essa perna precisa rodar para fora e aí eu ganho espaço articular para essa perna subir lá atrás. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer? Para a sua abertura frontal acontecer, seu pezinho pode estar lá para frente e você fazer o espacate aqui. Agora, para a perna de trás acontecer, se eu tento levar com o pezinho virado para frente, chega a um limite ali, mais ou menos 45 graus, que não vai mais. Só vai se você articular o quadril, o tronco. E aí eu vou ficar com uma abertura não encaixada. Então, o que a gente precisa fazer para fazer uma abertura? Eu preciso associar a rotação externa da perna, virar essa perna para fora, igual perna de bailarina, sim, que a gente vira lá para fora, girar essa perna para fora para ela subir atrás. Além disso, quem vai fazer uma abertura lateral, com a perna na lateral do tronco, acontece a mesma coisa. Na lateral, com a perna para frente, só vai até aqui. Quando eu associo essa rotação aqui, ó, tá vendo o fêmur ali, ó, girando, ó? Quando eu associo essa rotação, eu ganho liberdade para essa perna subir mais. O que tudo isso significa? Significa que quanto mais chumbado o seu quadril é, quanto mais rígido, quanto menos rotação você consegue fazer com as pernas, mais difícil encaixar a abertura. Não importa o quanto alongamento você faça para posterior, que essa abertura não vai descer. Então, meninos lindos do meu coração, a gente precisa soltar esse quadril. Quando os meus alunos entram para o meu treinamento, a primeira coisa que eu ensino eles fazerem ali são exercícios, é um protocolo de mobilidade, que são exercícios simples, pequenos de fazer, fácil de fazer, mas para quê? Para ajudar a soltar o quadril. Teve aulas anteriores que, inclusive, eu ensinei esses exercícios, eu ensinei acho que 1 ou 2 exercícios de mobilidade aqui para vocês. Sim, por quê? Porque é importante a gente trabalhar essa mobilidade. Então, meninos, primeira coisa que você precisa ter consciência, eu preciso rotacionar as pernas para fora. Para isso, eu preciso ganhar mobilidade no meu quadril para fazer essa rotação. E, claro, alongamento da musculatura que segura essa rotação, que são os nossos internos de coxa, os nossos rotadores, tá bom? A gente vai falar tudo sobre isso, sobre os grupos musculares, quais são os grupos que eu tenho que alongar e tudo mais, lá no desafio da abertura zerada. Aqui eu só estou tentando dar clareza para você
de que o homem, em especial, não pode abrir mão no seu treino de zerar a abertura. A mobilidade articular é uma dessas coisas, sim? Mas não é só isso. A gente, quando vai fazer alongamento para zerar a abertura, a gente precisa otimizar o exercício, né? Porque senão eu vou passar muitos anos ali para conseguir zerar uma abertura, se é que eu vou conseguir. A gente precisa fazer exercício de uma forma que ele traga mais resultado. Uma das maneiras da gente otimizar o exercício é a gente posicionar o nosso quadril de uma maneira que faça com que o músculo seja tracionado com mais intensidade. Isso não significa mais dor. Mas olha só. Você pega aquela faixinha para mim, tia Jo, verdinha? O nosso músculo, vamos só tentar entender aqui uma questão. Obrigada. O músculo que está lá atrás da minha perna, ele não é uma coisa só, assim, sabe? Como se fosse uma coisa só. Ele é feito por várias fibras musculares. Sim, elas estão mais ou menos assim, ó, vários sentidos. Eita! Ok? Várias fibras musculares. Esse é meu músculo atrás da perna, ok? Ele tá mais ou menos assim, ó, várias fibrinhas. Dependendo da maneira como eu traciono ele, eu traciono todas as fibras. Dependendo da maneira como eu traciono, eu posso tracionar só algumas. Tá vendo que uma ficou bamba aqui atrás, ó? O que eu quero dizer com isso? Eu vou te ensinar, na segunda aula do desafio da abertura zerada, a fazer alongamento para posterior da perna, que é o principal grupo muscular para você zerar uma abertura, de uma maneira que você tracione todas essas fibras no sentido certinho, para você conseguir alongar todas as fibras e não só algumas, ok? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou pedir para você empinar o bumbum. Se você pegar qualquer exercício meu que eu já dei aí nas redes sociais, no YouTube, mesmo nessas semanas, né, de aquecimento que eu estou fazendo aqui com vocês, qualquer exercício que eu dou, eu sempre falo, empina o bumbum. Lá no desafio da abertura zerada, eu vou falar a mesma coisa. E o que é que vai acontecer? Tenta empinar o seu bumbum aí sentado, para você sentar em cima dos isquios. Isquios são esses ossinhos, ó, que a gente tem aqui atrás. Aqui é meu sacro, sim, aqui é meu bumbum, tá bom? No meio do meu bumbum a gente tem a região sacral, que é um osso. Aí a gente tem a nossa pelve aqui. Aqui, ó, essas duas pontinhas são os nossos isquios. Quando a gente vai fazer alongamento, eu vou pedir para você sentar exatamente assim, ó, em cima dos isquios. E raramente homens conseguem fazer isso. Normalmente você senta em cima da região sacral. Você senta aqui, ó. Aqui é o apoio do chão. E eu quero que você apoie aqui. Aí, quando você for tentar apoiar aqui, você vai ter que dobrar a perna. Aí, para dobrar a perna, a gente já não alonga mais posterior. Então, homens e meninas, tem algumas meninas também que têm quadril rígido, a dificuldade em sentar empinando o bumbum para se colocar em cima dos isquios vai atrapalhar os exercícios de alongamento. O mesmo exercício que eu faço sentada em cima dos isquios, você fazendo não sentando em cima dos isquios, vai ter um resultado muito mais baixo do que o meu, que eu consigo sentar em cima dos isquios e tracionar todas as fibras. Então, uma das grandes dificuldades dos meninos é essa dificuldade de se colocar na posição do alongamento. Você percebe que eu não falei na dificuldade de zerar a abertura? Ou antes de zerar a abertura, você vai ter que conseguir chegar na posição do alongamento. E Mari, como é que eu trabalho isso para conseguir fazer esse movimento com a minha bacia, com o meu quadril para empinar o bumbum? Mobilidade de quadril. Como que a gente pode fazer mobilidade de quadril de uma maneira muito simples? Rebolando. É sério, meninos. Tá na hora de vocês rebolarem. Sim, cara, é no banheiro, fecha a porta, vai tomar banho, dá umas reboladinhas, 4 para lá, 4 para cá. Sim, mas não é aquela reboladinha que leva o tronco inteiro. É tentar desassociar quadril, ok? E aí, o que vai acontecer? Existem vários exercícios que a gente pode fazer para conseguir soltar um pouco mais esse quadril, sem necessariamente ficar ali rebolando. Olha lá, eu sofro com isso, é isso aí. Quando a gente entende isso, a gente começa a dar atenção não só para os exercícios de alongamento. Lembra que eu falo para vocês? Se só alongamento zerasse uma abertura,
todo mundo que faz alongamento estava zerado. Mas não é só isso. Sim, eu preciso criar maneiras de soltar a minha articulação também, tá? E aí a gente tem um tempinho. Então eu vou ensinar um exercício para vocês que vai ajudar bastante essa questão de sentar nos isquios, tá bom? Vamos lá? Eu não me programei para isso, então Tia Ju, você está acompanhando pelos dois? Tá, então você só vai me guiando, tá, Tia Ju? Então vamos lá. Mas acho que dá. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar uma bolinha. Não tem essa bolinha aqui, ó. É uma bolinha meio murcha, tá vendo? Ela não tá cheiona, tá? Não pode ser muito cheia, porque senão ela não dá estabilidade. Você vai pegar essa bolinha aqui, ó, murcha do jeito que ela tá, sim? E vai colocar a região sacral em cima dela enquanto você tá deitado, ok? Então, ó, tô lá deitada. Aqui, fica mais fácil pra vocês verem. Eu só tô preocupada com o Instagram, tá, Tiju? Mas como eu só quero mostrar o quadril, acho que dá. Ó, deitei lá no chão e aqui, ó, posiciono os pés na direção do meu quadril, não pode ficar com a perna muito aberta, tá? E nem os pés juntinhos, pés na direção do quadril. E aqui a gente vai pegar essa bolinha e vou colocar essa bolinha bem embaixo da região sacral. Lembra que eu mostrei o osso do sacro? Ó, tá bem embaixo da região sacral. O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, soltar o peso do meu quadril. Então, primeiro coloca e tenta relaxar aqui em cima. Só de você relaxar aqui em cima, você já vai sentir a bolinha um pouquinho instável. Ótimo, perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer movimentos para cima e para baixo, sim? Vou levar o meu xixi, a minha pelve, lá para o teto. Ó. Eu vou exagerar aqui para você ver. Deu para perceber, Ju? Levei lá para o teto. Agora eu relaxo e vou levar lá para trás, tentando empinar o bumbum. Eu faço até uma curva nas minhas costas, ok? Você vai começar com movimentos grandes assim, só para você sentir o que é. Leva lá, volta, relaxa e agora empurra lá para trás. Volta, relaxa. Leva lá em cima, contrai o abdômen, trazendo essa pelve, esse xixi lá para o teto. Relaxa e agora tem que empinar bastante o bumbum atrás. Sim, fiz umas 4, 6 vezes. Aí agora a gente vai fazer o mesmo movimento, só que ele tem que ser pequenininho. Esse movimento grande, ele só serve para você ganhar consciência do movimento, tá? Mas ele não serve para mobilizar. Por quê? Quando eu faço grande, eu ativo toda a musculatura do meu abdômen, músculos que estão presos na minha pelve, para puxar essa pelve para cima com força. Depois eu ativo a musculatura que está atrás das minhas costas para puxar a pelve lá atrás com força. Só que o que acontece? Quando eu ativo o músculo que está na pelve, eu não deixo a articulação solta. Eu acabo puxando ela na raça. E o que a gente quer aqui é deixar ela deslizar um pouquinho mais solta. Então, o que a gente vai fazer? Micros movimentos. E agora presta bastante atenção, porque pode ser que você nem perceba o que eu estou fazendo. Mas eu vou fazer exatamente o mesmo movimento, só que muito pequenininho. Estou relaxada e levei lá para cima. Tá vendo? Ó, pouquinho. Relaxei. Levei lá para trás. Dá para ver, Ju? Relaxei. Tá vendo? É bem discreto, ó. Lá para cima. Relaxa. Leve um pouquinho lá para trás. Relaxa. Um pouquinho lá para cima. Relaxa. Um pouquinho lá para trás. Por que a bolinha é legal? Porque ela gera uma instabilidade do quadril. Essa própria instabilidade de eu tentar ficar em cima dela ali faz com que o meu quadril se mexa. E isso é a mobilidade. Sim? Um outro exercício que a gente consegue fazer em cima da bolinha. Se você palpar aqui, ó, a gente tem as cristas ilíacas, que é esse osso redondo que está na frente, sim? Quando eu palpo aqui, eu sinto as cristas ilíacas. Dá para eu trazer crista ilíaca direita para o meu ombro direito. Então, eu faço uma torção. Você percebeu, não, Tia Ju? Estou aqui, ó, faço uma torção. Não? Sim. Sim. Estou aqui, lado direito para cima, volto a linha. Lado esquerdo para cima, eu vou exagerar para vocês entenderem, tá? Mas é movimento, ó, pequenininho, de um lado para o outro. Quanto menos eu mexer a perna, melhor. Então, tem que ser bem pequenininho. Eu só estou fazendo, desalinhando a crista ilíaca de um lado para o outro, tentando trazer ela para cima. Sim? Nesse sentido aqui, ó. Outro exercício que dá pra gente fazer, rebolar, sim? Vou, ó,
lá para trás, lá para o lado esquerdo, lá para o teto, lá para o lado direito. Faço a bolinha em cima da bola, sim, rebolando o quadril. Aqui, mais uma vez, eu estou fazendo grande, mas o que vocês precisam fazer é ser pequenininho, movimento pequeno para um lado, movimento pequeno para o outro. Quanto mais eu gerar esse balanço no meu quadril, mais essa articulação que é cheia de ligamento, ela vai se soltando. E quanto mais eu estimulo ela, mais fabrica líquido sinovial que a gente tem lá dentro da articulação, que serve para lubrificar a nossa articulação. Quando lubrifica, o movimento fica mais fácil. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Meninos, vocês precisam fazer alongamento, é óbvio, igual todo mundo, né? Mas não é só alongamento. Só alongamento vai alongar o seu músculo, mas não necessariamente vai soltar o seu quadril ao ponto de você conseguir encaixar mesmo a sua abertura. Então, é importante que você dê atenção para a mobilidade articular. Mari, quantas vezes eu posso fazer esses movimentos? Quanto mais vezes, melhor. Eu indico sempre para os meus alunos para eles fazerem a mobilidade articular, depois fazer o exercício de alongamento, porque aí eu já dou uma soltada no meu quadril para conseguir me posicionar nos exercícios de alongamento, sim? Então, fica a dica aí para você. Ah lá, eu consigo fazer isso, show. E aí, Fabrício, quanto mais solto você fizer o movimento, menos força, melhor, tá? Mais a mobilidade funciona. Só que a gente não pode esquecer uma coisa, né? O músculo do homem, ele tem uma rigidez muscular maior. Como é que eu posso aumentar a capacidade do músculo do homem de se esticar e voltar? A capacidade viscoelástica. Ativando o relaxamento dessa musculatura. Então, depois dos alongamentos, sempre faça automassagem, liberação miofascial, sim, são tudo técnicas que podem ajudar o seu músculo a ficar mais solto. A gente consegue soltar a fáscia e esse músculo desliza melhor, a gente acaba aumentando a capacidade viscoelástica desse músculo. Show de bola? Deu uma clareada? Então, o que é importante eu entender? Primeiro, homem consegue zerar? Sim, mas existem particularidades, tá? Provavelmente o homem leva mais tempo do que a mulher. Quando eu digo mulher, eu digo a mulher que tem o quadril solto, porque tem muitas meninas que têm quadril travado, principalmente as meninas praticantes de artes marciais, tá? Pelo menos do que eu vejo aqui das minhas alunas. Normalmente quem faz dança e tal, acaba tendo ali alguns movimentos de quadril que deixa o quadril mais solto. Mas artes marciais, normalmente as meninas têm o quadril chumbado também, e aí vale as mesmas regras, sim? Maria, já tem o quadril solto, ótimo, aproveite essas dicas porque ele pode ficar mais solto e ficar mais fácil para você se posicionar nos alongamentos e encaixar a sua abertura para aí sim começar a descer. Show? Fechamos? Ó, guarda essas dicas, porque essas dicas são dicas de ouro, ok? Dúvidas, Tia Ju? Tô vendo a Tia Ju impaciente ali, vamos lá. Nossa, meu chá já tá gelado. Tem alguma coisa para trocar a bolinha, quem não tiver bolinha para fazer? Ó, dá para fazer com almofada. Não é a mesma coisa se a almofada não gerar uma instabilidade. Então, o que você pode fazer? Dobrar a almofada para ela ficar bem grossa, para ela gerar instabilidade, ou pôr várias almofadas, tá bom? Várias almofadas deixa meio instável e aí vai funcionar. Então, quanto mais musculoso, mais difícil? Quanto mais musculoso, mais chance de você sentir mais dor para alongar. Sim, dependendo aí de como é a sua flexibilidade. Isso não significa que não zera. Eu mostrei o Eric aqui, super musculoso. Tem aquele atleta Fernando Sardinha, que, cara, aquilo que é musculoso. E ele tem a abertura zerada, tá? É uma bolinha que você usou? Eu usei uma bolinha. Essa minha bolinha é uma bolinha de pilates, mas não precisa ser de pilates não, tá? Qualquer bolinha ali essas bolinhas de borracha, sim, só deixar ela mais murchinha, tá? E tomar cuidado, né? Não ser uma bolinha que estoure. Não tem relação exatamente, mas faz mal sentar em W, mas não tem relação diretamente com a abertura. Vamos lá, sentar em W, né? O que seria sentar em W? Mais ou menos, eu não vou fazer, tá? Mas mais ou menos isso aqui, e aí sentar lá no chão. Pra mim faz, tá? O que acontece?
Criança tem muito costume de sentar em W, porque ela ainda não tem a formação do joelhinho toda formada ali, os ligamentos não são tão firmes, então para ela não sente nada. Agora, a gente adulto, quanto mais a gente senta em W, mais a gente vai mudando a angulação do osso da nossa perna. E aí a gente tem uma tendência a ter um joelho jogando para dentro. Então não é legal, ok? Qual musculatura eu devo trabalhar para conseguir descer o tronco na borboletinha? Tá, para descer o tronco na borboletinha, você vai ter que trabalhar os eretores da coluna, que são a musculatura que está em volta ali da coluna, né? Porque quando a gente... Estou aqui na minha borboletinha. Aqui, ó, eu estou com a minha coluna retinha, ela tá com o músculo encurtado. Para eu esticar esse músculo, eu tenho que ceder meu tronco para frente, eu fico corcunda, sim? Então, para eu conseguir descer aqui, eu preciso ter alongamento da musculatura que está aqui nas minhas costas. São os eretores ali da coluna. Um pouco de quadrado lombar também pode ajudar um pouquinho. E os adutores para essa perna da borboletinha descer mais. Alongamento borboleta ajuda a abrir o alongamento? Não, na verdade não, tá? Porque até um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás. Quando a gente faz a borboletinha, ó, a gente tá aqui, certo? Ai, não consigo baixar com isso. Não tinha mais pra trás, como isso? Aí, ó. Quando a gente faz a borboletinha, a gente tá aqui, sim? Vamos supor que minha borboletinha tá aqui. Aí eu fico forçando aqui para essa perna descer, ok? Tudo bem. O que ela vai ajudar? Ela ajuda eu a trabalhar um pouco os rotadores, tá? Mas para eu fazer uma abertura ao ponto dessa perna vir para a lateral, eu preciso trazer o meu joelho aqui. Sim, ó, se eu só esticar aqui, eu não estou numa abertura zerada. Então, não se engane achando que a borboletinha é o que vai fazer a diferença na sua abertura. Existem outros exercícios que são muito mais eficientes, como um sapinho, por exemplo, para que vai alongar, além dos rotadores, ainda vai alongar os seus adutores para você conseguir fazer a abertura. Show. Como eu sei se eu tenho o quadril solto? Consegue empinar o bumbum ao ponto de sentar em cima dos isquios? Se você palpar o bumbum assim, ó, você vai sentir um ossinho, sim? Eu tenho que sentar, dobra a perna, eu tenho que sentar lá em cima desse ossinho. Na hora que eu esticar a perna, vamos lá, essa blusa não me ajuda. Na hora que eu esticar a perna, eu tenho que conseguir esticar, mantendo ali em cima dos ossinhos e com as costas, a região lombar reta. Sim, aqui, beleza. Eu tenho a mobilidade do quadril suficiente para eu encaixar os exercícios. Agora, quando eu tô aqui, beleza. Na hora que eu estico, começa a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fui para a região sacral. Eu não tô mais em cima dos isquios. Então, é importante a gente ter essa consciência de que existe provavelmente, né, a maior parte de vocês deve ter essa limitação, pelo menos os meus alunos, quando chega para mim, tem essa limitação de sentar em cima dos isquios. E aí, não é qualquer exercício que vai ter efeito. Sim, é por isso que é tão importante vocês participarem do desafio da abertura zerada, porque lá vocês vão entender exatamente o que precisa ser feito. Vai, Tia Ju. Mari, se eu fizer borboletinha com alguém pisando em cima, ajuda? Ai, Tia Ju, você quer tirar eu do sério mesmo, Tia Ju? Ronaldo, não, Ronaldo. Isso só vai prejudicar você. O que acontece, meu querido? Presta atenção. O nosso músculo, ele precisa... Existe duas maneiras de você tentar fazer alongamento no seu músculo. Puxar ele com força, forçar o alongamento, ou convencê-lo a se deixar alongar. Quando você puxa ele com força, o seu cérebro não é bobo, ele percebe. E aí ele começa a fazer força contrária. Ao invés de você ganhar flexibilidade, você começa a perder. Sua musculatura vai ficando cada vez mais rígida, porque ela vai criando cicatrizes, ok? Agora, quando eu vou convencendo o meu músculo a se deixar alongar, ela vai ficando mais flexível. Como é que eu forço a minha musculatura? Quando eu peço para alguém me empurrar, me puxar, quando eu mesma empurro, quando eu ultrapasso isso, fica com muita dor. Quando eu ultrapasso o meu limite de dor, significa que eu estou tentando ganhar flexibilidade na base da força.
E na base da força, o nosso corpo ele é inteligente o suficiente para ficar mais forte. Ele acha que a gente vai se rasgar e aí ele deixa seu músculo mais rígido. Então a gente precisa convencer a nossa musculatura se deixar alongar. Beijo, meus amores!